Eu acho que ele tá com algum boy, gata. Porque por ele falar que só pode fazer uma chamada de vídeo na quinta, é porque ele deve estar com algum boy. Se eu viajo, tô viajando, tô com minha família, não tem babado nenhum. A pessoa fala assim, ai, vamos fazer uma chamada de vídeo, eu ligava na hora. Oi, tudo bom? Não sei o quê, como você tá? Tá fazendo o quê? O que tem feito? Como é que tá a escola? Tá aprendendo alemão? Tem saído? Pra onde tem ido? Mas aí, a fanfic, né, que eu tô criando. Ele não pode falar isso porque deve estar com algum boy de lado, né? Nossa, tô quase levando esse assunto pra minha terapia. Já tem 15 minutos de vídeo. Eu falo quando eu ia na escola, olha, meu amigo, aconteceu isso. O que você acha? Como é que eu devo lidar com isso? O que eu devo falar pra ele? Eu tô quase levando isso pra minha terapia lá, Letícia, olha só. O que eu aconselho, cara? É surto, é o quê? Porque ele tá sabendo lidar com essa relação. Não, tava tudo bem na minha mente, gente. Eu não tinha babado nenhum, tava tudo ótimo. Até falar dessa chamada de vídeo. Vai falar que só pode na quinta-feira, só que hoje ainda é segunda, gente. Um dia antes dele voltar pra cá, pra Berlim. Ou seja, querido, ele tá dando truque. Porque, tipo, se ele só pode fazer chamada de vídeo um dia antes dele vir embora, é porque com certeza ele vai deixar o boy, né? Um dia antes de ele vir pra cá. Eu acho que esse boy dele deve ser espanhol. Mas ele falou que essa casa onde ele mora é num vilarejo super pequeno, que não tem nada a fazer. Vilarejo. Mas quem sabe se ele não marcou com o boy já diretamente lá. Ele pode ter um boy, Ih, vai que ele tem um boy que ele sempre vê lá. encontra lá, é. É isso que eu tô pensando. Vamos criar, já que estamos doidos, eu não quero uma fanfic. Faz 5 anos que ele conheceu esse boy. Lá no interiorzinho da... Onde que ele tá? Espanha? É na Espanha. Esse boy é um agricultor que não quer sair de lá. E aí ele vai na primavera, no verão, ver o... O bofe. Ou vai ver que o bofe é de outro lugar E eles e ele se encontra lá. secretamente. É, tem muita gente que faz isso. Porque ele falou, gente, Eu tô ficando doida já. ele falou que ia viajar pra lá porque ia viajar com a mãe dele, porque eles têm essa casa de verão lá e que a mãe dele já tá bem velhinha. A mãe dele tem 83 anos e que eles viajam sempre pra lá pra ficar junto, porque a mãe dele, como já tá muito velhinha, não sabe se ela vai, né? Aí ele gosta de passar tempo com ela lá nessa casa. Mas assim, né, gente, estranho. Às vezes só é isso mesmo. É, pode ser só isso, mas estranho, né, gata? É estranho, mas vamos acreditar que é isso. Enfim, gente, vamos fazer esse chá para relaxar e deixar baixo. Mas não tô acreditando, gente. Essa da chamada de vídeo foi o ó. Me deixou agora estressada. Vou até tomar um chazinho pra ver se eu relaxo. Porque não tô acreditando mais nesse bofe, gente. Quando ele chegar aqui, eu vou bombardear ele de perguntas. Nossa, não, porque eu tava falando assim pra ele, né? Eu mandei uma mensagem pra ele outro dia desses, porque eu falei assim, você tem 49 anos, nunca morou com ninguém, nunca foi casado, nunca teve uma relação séria com ninguém. Você mesmo falou isso pra mim. Qual é o babado, querida? Você pensa em ter uma relação séria com alguém? Você pensa em ter um relacionamento sério? Ou você quer ter um relacionamento aberto? Ou você não pensa em casar? Você não quer morar com ninguém? Já joguei a real, né? Até porque eu já tô maricona, né, gente? Eu não tenho mais tempo pra perder, né? Com indecisões. Aí eu já tava esperando a resposta do bofe, né? Porque se ele falasse assim, ai não, não penso em casar, gosto de morar sozinho, gosto da minha liberdade. Aí eu já ia falar, né? Beijinho, beijinho, tchau, tchau, né? Tipo... Tchau, bom, meu amor, foi ótimo lhe conhecer, eu amei lhe conhecer, mas tchau. Por quê, querida? Eu tô buscando um relacionamento sério, né? Eu quero green card, ó, louca. Tô atrás desse green card, querida. Eu quero casar por amor, porque já basta de sugar daddy, gente. Não aguento mais sugar daddy. Não tenho mais paciência pra sugar daddy. Então, assim, se ele fosse falar isso, eu já ia falar, então tá, meu amor, tchau, né? E eu tava na dúvida, porque eu tava conhecendo ele, mas não sabia qual era exatamente o pensamento dele, né? Ele podia chegar e falar isso, né? Ai, não tô afim, quero, gosto da minha liberdade, quero morar só e tal, blá. Mas aí ele falou, não, eu nunca fiquei com ninguém, nunca morei com ninguém, nunca casei, porque nunca aconteceu de eu encontrar alguém legal, que nunca aconteceu isso na minha vida, de eu conhecer alguém legal. Já tive relacionamentos, mas nunca morei junto, nunca casei. Mas eu tenho essa vontade, ele falou. Tenho essa vontade de conhecer alguém, de casar. De casar não. Tenho essa vontade de conhecer alguém, de ter uma relação e tal, não sei o quê. Porque eu não falei essa coisa de casamento não, né? Porque eu não sou louca, né, gente? Eu não ia, ó. Acabei de conhecer o boy, já ia ficar lá falar de coisa de casamento. Nada a ver. E aí, pronto. Aí ele falou isso, né? Aí eu falei, então tá. Aí continuei saindo com o bofe, né? Fazendo a minha fiel do lar. Mas agora eu tô duvidando desse boy, minha filha. Se ele tá falando realmente a verdade ou não. E aí, gente, o que vocês acham? Os alemães, eles são fiéis? Eles cumprem com o prometido? Ou eles são iguais os latinos, os árabes? Sem vergonha na cara. Machistas, misóginos. Ou não, gente. Eles são realmente pra casar. O que vocês acham, mulher? Tu que mora aqui na Alemanha, mulher. Tu que é casada com algum alemão. Diz aí qual é o comportamento desses seres humanos tão imprevisíveis. Porque realmente eu tenho minhas dúvidas, gente. Olha lá. Parte 2 da terapia, gente. Os alemães são fiéis ou não, gente? Deixa nos comentários, menina. Quero saber. Nossa, eu não quero nunca mais relacionar com ninguém. Não, gente. Tenho certeza de uma coisa. Nunca mais eu espero por ninguém. Essa é a minha conclusão de hoje, é essa. Vai viajar, tá? Beijo, beijo, tchau, tchau. Não mora junto? Não mora. Então, tá. Tchau. Siga a minha vida, querida. Conhecendo outros bofes. Pois é, gata. Várias fanfics na mente. Chegou a hora do chá, gente. Comprei esse chá aqui, ó.
Zitrone e gengibre. Limão e gengibre, pra ficar calminha. Não tem de camomila. Não fica calma e não fica gripada. Tem limão e gengibre. É bom pra imunidade. Pegando muita chuva. Esse clima maluco de Berlim. Agora, engraçado que aqui com esse clima louco, eu não fico doente. Menina, quando eu morava em São Paulo, todo mês eu ficava doente. Todo mês eu ficava doente em São Paulo. Sabe por quê? Porque em São Paulo tem muito lugar que não é seguro comer. Restaurante. Passar mal mesmo, intoxicação. Nossa, eu pegava muita intoxicação em São Paulo. Aqui eu não pego. Os lugares aqui são mais limpos, eu acho. Tem mais restrição, eu acho. Da Anvisa. Da Anvisa não, Da Anvisa. Como é que é o negócio? Quando você vai abrir um restaurante. Inspeção sanitária. Deve ser mais rigoroso aqui antes de inspeções sanitárias nos restaurantes. Porque em São Paulo, ainda eu ficava direto doente. Aqui eu nunca fiquei. Até os turcos são limpos. Todos os restaurantes são limpíssimos. Meu Deus. Calada é uma poeta. Calada é uma poeta. Até os turcos são limpos. Nossa, tipo assim. Vendendo todas as dicas possíveis em uma frase. Ai, meu Deus. Ela tenta não polinizar, mas não tem como. Não, mas em São Paulo, menina, eu ia pra restaurante assim, chiquérrimo, e passava mal na comida. Dá pra escutar? Tô ligado. Por quê? Fazer barulho. Nem faz tanto, né? Meu Até os turcos são limpos. Nossa senhora. Hora do chazinho, gente, da tarde. Nossa, a senhora fez isso aqui tudo? Toda essa atividade? Nossa, ela já tá muito disciplinada. Muito focada, hein, no alemão. Olha, gente. Foi de hoje da aula, né? Eu fiz isso daqui. Nossa senhora! Menina! Tava disposta hoje, hein? A gente tem que fazer essa atividade aqui, gente, que é sobre a história da Alemanha. Responder algumas perguntas sobre a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu. Só que agora, essa daqui, pra tarefa de casa, era sobre a história do Brasil. No caso, cada pessoa da sala vai ter que fazer sobre o seu país. Sobre o seu país. Eu tava fazendo a atividade junto com o menino da Coreia do Sul. Aí ele tava me contando como é lá na Coreia do Sul. Quem é o presidente, quem é não sei o quê. Só que assim, ele tava dando Google em tudo, que ele não sabia de nada. Nossa. Ele não sabia qual... Presidente, não sei. Deixa eu ler aqui. Não, olha esse. Dia da independência, as cores da bandeira, ele não sabia de nada, botou tudo no Google. Aí eu fiquei lá aprendendo, gente, da Coreia do Sul. Você e ele aprendendo. Eu e ele aprendendo no Google. O menino, uma gracinha, o menino lá da Coreia do Sul. Tão bonitinho ele, né? Carinha de novinho. É que ele é novo, né, na sala. Ele chegou agora. Essa semana passada. Ele é uma gracinha, tem uma pele de porcelana. Aí teve essa atividade aqui que eu fiz agora também, e tem essa daqui também. Nossa, hoje a professora tá inspirada nas tarefas de casa. E o que eu gosto, gente, dessas tarefas, que a gente sempre aprende uma coisa que não tem nada a ver com o alemão, né? Tipo, é sempre uma atividade que a gente tem que falar em alemão, só que a gente tem que aprender sobre uma coisa, um assunto, um determinado assunto. Tá treinando o passado, daí pra treinar o passado tem que pegar a história. Ainda mais tem uns tipos de passado específicos, né? Por exemplo, hoje a gente falou sobre a independência dos países, né? De quando foi. Agora foi da Alemanha, né? Começou com a Alemanha, ó. Aqui foram os primeiros carros, produção de Fusquinha, ó. Foi a produção em série de tá Fusquinha. Falando, momentos meio cruciais da história da história da Alemanha. Essa segunda era o quê? Era dos trabalhadores aqui, ó. Trabalhador imigrante. Saudação dos trabalhadores imigrantes. Quem eram os imigrantes? Muitos imigrantes que vieram pra reconstruir a Alemanha. Os turcos? Foram os turcos, após a Segunda Guerra Mundial, tipo, turcos, principalmente. Aí aqui é o quê? Terceiro de Deutsche Nacional, hino nacional. Ó, essa aqui é o hino nacional, ó, da Alemanha. A gente não aprendeu esse hino nacional, né, da Alemanha. Feminino. É o sufrágio feminino, tipo, quando as mulheres começaram a votar na Alemanha. Ah, interessante. O sufrágio é, tipo, votação. Então, a introdução do sufrágio feminino, em geral. Então, as mulheres puderam começar a votar. Foi no ano de 1919. No Brasil, é 1934. Posso colocar isso como uma das datas importantes, inclusive. Nossa, atrasou, hein? O Brasil. E é só que daí, na próxima eleição, o Getúlio Vargas deu um golpe, né? Então as mulheres vão começar a votar realmente, assim, na prática, a partir de 46. Com a Constituição de 46. Ele falou que a Coreia do Sul tem 600 e poucos anos. O Brasil tem 500, né? A gente botou lá no Google. O Brasil tem muitos anos também, né? A gente tem uma história antes da colonização. A questão é que a gente sempre conta uma história somente a partir da colonização. Só que hoje a gente... Não, mas eles têm uma história já na colonização, bem à frente. A Europa também. Eles têm uns 100 anos à frente da gente. Depois de colonizado, né? Que no caso, esses países não passaram, que aí na Coreia, a Coreia foi colonizada também, mas esses países da Europa não passaram pelos mesmos processos que a gente, por exemplo,
momentos históricos aí da Alemanha. A gente vai falar dos nossos momentos históricos, a gente vai falar de colonização, independência, império, vai falar de proclamação da República, e tudo isso é uma história recente. Proclamação da República é uma história recente ainda. Eles têm 100 anos a mais de colonização do que a gente. A Europa, a Coreia do Sul. Mais de colonização? Sim, bota aí. Data da independência da Europa. Ano da Europa. Independência do quê? Ano de... Coloca aí, quando foi? Qual ano do descobrimento? Que não existe isso na história da Europa. Não existe isso na história da Europa. Eles que colocaram a palavra descobrimento, que na verdade não é uma palavra, tipo... O descobrimento do Brasil. O Brasil não foi descoberto, né? Como se, tipo... Colonizado. Mas a Europa... Ok, mas, tipo, é que a Europa não tem o mesmo conceito de colonização. Porque eles são os colonizadores. Sim. Eles foram para outras regiões e colonizaram. Então eles botam a data quando eles que colonizaram, né? O Brasil, eles por botam, exemplo. tipo, vamos dizer... Cheguei no Brasil, pá, botei a bandeira aqui. Essa é a data que foi ser colonizado. Que começou a ser colonizado, sim. O Brasil não tem 500 anos? O Brasil tem 500 anos a partir da colonização. Então, mas eles têm quantos anos de colonização, a Europa? Quantos eles foram colonizados ou colonizaram? Começaram a colonizar. Começaram a colonizar outros países? Não, a Europa. Quem colonizou a Europa? Ai, meu amigo, nossa. Quem colonizou a Europa? A Europa já era colonizada, querida. Os europeus colonizaram o resto do mundo. Quem colonizou a Europa? Não, quanto tempo a Europa tem de colonizada? É que não existe esse... Tipo assim, a Europa não foi... O mundo começou aonde? O mundo começou na África. A vida humana, né? Na África? A humanidade, segundo os vestígios que a gente tem, começou, tipo, os primeiros homídeos vieram da África, em datações históricas. Do macaco. Não do macaco. Nós não viemos direto do macaco. Nós viemos do mesmo ancestral comum. Dos chimpanzés, dos gorilas. Não, só que não é é um primata. Primata. Este primata, esse ancestral comum do ser humano seria, tipo, ancestral comum aos dos chimpanzés, dos gorilas. Mas, tipo, nós não viemos dos macacos. Nossa evolução não foi macaco, ser humano, entendeu? Tipo, é um tipo de primata, né? Foi uma evolução. Mas ok, esses homídeos... E daí saiu o ser humano. Só que isso se levaram milhares de anos pra evolução. O ser humano evoluir até o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Mas, tipo assim, milhares de anos. Quanto tempo de colonização, de desenvolvimento, é isso que eu tô querendo dizer. Quanto tempo que começou a colonizar o país. Já. Tipo, aqui já mostra um pouco, né? Que teve que teve uma guerra, passou por... Só que isso daí a gente tá falando de 100 anos atrás. Nem isso. Isso aqui já tava bem colonizado, né? Passou por uma guerra. Ainda nem 100 anos atrás, né? Não, mas eles têm quanto tempo a mais de colonização, de colonizado, do Brasil? Então tá entendendo? Coloca aí no Google. Não tem Google pra isso, entendeu? É tipo, quem colonizou, vamos botar assim, quem colonizou a Europa foram os próprios europeus. Sim, só que antes disso, antes deles chegarem no Brasil, quanto tempo que já era colonizada a Europa? Que eles já estavam lá no babado? 100 anos. Mas a gente tá falando disso de uma história europeia. Pensando que, tipo, muito da história, ela é escrita, tipo, a partir deles. Eurocentrismo. A partir deles, sim. Tipo, que a Europa no centro. Sim. Tanto que a gente vai estudar história antiga, história da Idade Média, a gente tá estudando como a Europa como centro dessa história. Sim, porque muita gente fala, já tinha gente no Brasil, só que, os tipo índios. assim, aquele mesmo período que a gente tá datando aqui de história antiga na Europa, o Brasil tá vivendo uma história, com certeza. Só que daí nós temos uma história mais, tipo... subdesenvolvida. Não, uma história que não há muitos relatos, não há muitas... Tipo assim, até porque não era de muito interesse. Mas o Brasil, quando eles chegaram lá, o Brasil só era mato. A Europa já tava desenvolvida, já tinha prédio. Mas aí é que tá, é que aí depende do que você chama de desenvolvido. Porque esse termo civilização, esse termo do que é o desenvolvido, quem disse o que é desenvolvido, o que é civilização, foram os próprios europeus. Então esse olhar que você tem é um olhar do europeu colonizador. Porque quando eles chegaram lá no Brasil, quando eles chegaram nas Américas, não tinha só mato, em primeiro lugar.
Existiam vários povos organizados. Oca, índios, fogueira. Não, sei lá, por Eles já tinham exemplo, inventado fogo, a quando luz. os espanhóis chegaram na região do México e se depararam com os povos astecas. Não era só mato, não era só. Eram grandes construções, era uma grande organização, uma civilização super desenvolvida, inclusive. Sei lá, os próprios maias. Tipo, é que os maias eles já não chegaram a ter o contato direto com. Não chegaram Com o ser humano. Eles eram ser humanos também. Com os europeus. Com os europeus. Os maias eles Sim. Eles acabaram meio que. Isolados. Não, eles se extinguiram antes mesmo da chegada dos europeus? Dos espanhóis, mas tipo, os astecas existiam quando os espanhóis chegaram naquela região. Só que os espanhóis olharam e falaram assim, isso não é civilização. O que é civilização? Porque eles acham... Europa. Sim. Europa é civilização. Então, tipo, esse conceito que a gente tem hoje, usar roupa, modos... Europeu. Tudo isso é a Europa que nos foi pra América e falou, vocês não são civilizados, vocês, povos indígenas que vivem aqui. Vocês são selvagens. Só que o termo selvagem foi cunhado, né, a esses povos que existiam lá e que tinham caça. Que se organizavam de alguma forma. Se era igual à europeia, não importa, eles se organizavam. Eles viveram por milhares de anos daquela forma, entre guerras, conflitos, como também na Europa existia, mas eles tinham sua organização. Só que a Europa, os europeus foram lá e disseram, tipo, isso não é civilização. Isso não há uma história desses povos, enquanto havia história sim, né? Então muito disso foi destruído após a colonização, né? Quem colonizava a Europa? Os homo sapiens. Os africanos. Tudo começou na África. Foi pra Europa e se expandiu pelo mundo. Começou no macaco lá na África, expandiu para a Europa e os europeus tomaram o mundo, gente. E até hoje estão colonizando o planeta. Agora estão sendo invadidos por todo o mundo e querem deportar toda a nação. Porque exploraram o mundo inteiro, trouxeram nosso ouro para a Europa e agora não estão aceitando mais os imigrantes. Por esse motivo eles estão botando todo mundo, ó, fora, que nem Donald Trump não quer mais, os europeus não querem mais. Depois de explorar o mundo inteiro, agora eles estão, ó. Mas não vai, querida. Porque nós vamos invadir ela. Devolve o nosso ouro. Que aí a gente volta pro Brasil. Imagina se eles devolvessem todas as nossas riquezas. Não, a gente ia estar mais avançado que eles. Só as pedras preciosas, minha filha, da Amazônia. Não, até hoje, né? Eu tava vendo uma matéria um dia desses que aquele Elon Musk, ele quer explorar uma cidade lá em Minas Gerais, porque lá é muito rica num minério que chama lítio, que é um negócio que eles usam pra fazer bateria de carro elétrico. E ele queria fazer uma mina lá pra explorar esse minério. Tu viu isso? Porque essas baterias tem que ter uma matéria... Ir pra Marte. E ficar por lá. Porque... Será que tem lítio em Marte, gente? Nossa, eu vou dar se tiver... Elon Musk tem lítio lá em Marte, vai lá. Nossa, é por isso que ele tá criando esses foguetes, né? Vai pegar o lítio lá. Sai da Terra, por favor. Não, porque esses carros, essas baterias desses carros, elas são feitas de uma matéria-prima, né? E essas matérias-primas não tem nos Estados Unidos, não tem... Ele tava querendo Donald Trump tava querendo, acho que era Dinamarca, né? Não sei se tu viu, que tinha muito isso. E ele tava querendo pra Minas Gerais. Porque há muitos anos que já existe esse negócio lá em Minas Gerais, né? Tem uma ferrovia lá que já era de muitos anos atrás que o pessoal fazia lá uma escavação de minério. Pra pegar essa matéria-prima. E muitos brasileiros têm até um povo de mineiro que é colonizado lá nos Estados Unidos. Todos eles vão para os Estados Unidos. Porque tinha essa ferrovia lá americana e eles tinham muito contato, né, com os americanos. E aí tem muito brasileiro mineiro que vai lá para os Estados Unidos. Tem até uma matéria, eu tava vendo no YouTube. Minha filha, tudo é feito a partir da exploração, né, minha filha? Tudo tem que ter uma matéria-prima. E nem sempre essa matéria-prima encontra-se ali naquele país, né? Você tem que explorar. Na África mesmo, os diamantes. Milhões ali, né? Quantos europeus ou outras pessoas do mundo que não exploram aquelas terras pra pegar pedras preciosas. Um diamante... Um bilhão. Aquele filme com o Leonardo DiCaprio, tu já assistiu? Ele acha um diamante que é tipo 1 bilhão, não sei quantos. Não, mas no Brasil, já vi várias matérias no Brasil que o povo acha uma esmeralda uma tonelada e não consegue trocar, aí o povo vem e pega, leva pra não sei aonde. A esmeralda fica rodando o mundo inteiro. Porque um pega, outro pega e assim vai. A gente ainda tem muita, inclusive, mineração de forma ilegal no Brasil, né? 20 minutos, gente. De história da Alemanha. Ordem e progresso, agora estrelas, não sei quantas. Tem uma de um lado, né? Quantos estados tem no Brasil? Essa minha ideia. Só assim, se eu for de cabeça, deixa eu ver, Pernambuco, São Paulo, Rio, Brasília. Não sabe de cor? Amazônia. Acho que deve ter uns 12, mais 26. 20. Nossa, é grande, né? São 26 estados, mais o Distrito Federal. Não tem nada disso, gente. Aí as estrelas da bandeira representam os 26 estados, mais o Distrito Federal.
Qual é a bandeira, qual estrela representa essa que tá em cima da faixa Ordem e Progresso? Rio de Janeiro. Qual estado que representa? Qual estado representa a estrela pra cima da faixa? Brasília. São Paulo. Pará? Por que Pará? Não sei. Para tudo e chama nada. Na faixa da bandeira, Ordem e Progresso. Que é tudo que não tem no nosso país. Mas é baseado... Baseado em fatos reais. Baseado em fatos... Na filosofia de Auguste Comte, considerado o pai do positivismo. Oh. Mas eu acho que a senhora tinha que se preparar, porque amanhã você tem que falar isso aqui, ó. Do nosso país, né? Veja. Was waren wichtige Momente in der Geschichte des Landes? Qual foi o momento mais importante do país? Da história do seu país. Da história do seu país. Tiradentes foi um dos envolvidos na Inconfidência Mineira. Foi uma revolução, aconteceu em Minas Gerais, né? Com a intenção de, tipo, uma independência do estado de Minas Gerais, da colônia, de separar da colônia, no caso... Independência de Portugal, né? Só que era só centrado em Minas Gerais. Só que eles foram descobertos, confidentes, e o Tiradentes foi o único que foi condenado. Ele não era um líder. Tipo, ainda a história questiona muito por que ele foi escolhido entre todos pra morrer, né? Já que ele também não era visto como um líder. Então, possivelmente, ele foi só usado, tipo, como vamos pegar um aqui de exemplo. Mas isso a história questiona em muitas versões ainda, porque essa questão, o Tiradentes, ele morreu como uma pessoa, um traidor, e depois, 100 anos depois da morte dele, quando o Brasil passa pela proclamação da República, vai resgatar a figura dele e transformar ele num herói nacional. Então, a própria imagem dele vai ser modificada para as pessoas se identificarem com a figura dele. Ele queria meio que ser independente dos só que não era só ele, era todo um grupo, era uma elite, uma elite mineira, não era tipo assim uma revolta popular, entendeu? Aí a gente sempre, nós historiadores também questionamos por a escolha dele pra ser colocado como herói nacional, tipo um homem branco da elite, em comparação a uma outra revolta que houve no mesmo período, né, que foi na Bahia, a Conjuração Baiana, que daí, no caso, a gente vai ter uma revolta mais popular, uma revolta, inclusive, personagens, figuras principais da revolta, homens negros, e por que não foi escolhido, tipo, essas figuras como os heróis nacionais? E aí tá muito relacionado justamente por quem também estava envolvido na proclamação da República. Mas é isso, a questão é que até hoje o Tiradentes é visto como um herói nacional. Mas a maioria da população não sabe por que ele não era herói nacional, né? Inclusive, se você falar Tiradentes, a pessoa, mas quem era Tiradentes? Uma pessoa que lutou pelo hoje ele é colocado como símbolo da independência. Mas é importante a gente saber que esse imaginário de símbolo da independência foi criado. Entendeu? Foi colocado dentro... É como se você morre. Daqui uns anos alguém resgata você, a sua figura do Caio que morreu por algum motivo, e fala, vamos colocar o Caio como representante da comunidade LGBT, que ele morreu. E quando você nem fez tudo isso, né? Você só era um homem gay, você não defendeu a comunidade LGBT, mas... Só representação. Mas as pessoas queriam colocar um Marte ali naquela história. E aí o Tiradentes foi colocado ali como Marte. Mas é isso, é um feriado, né? A gente ainda tem esse feriado. É até importante, né? Pra lembrar que, assim, que a gente não precisa ser colonizado, né? Que a gente pode ser independente. Uma vez eu tava vendo um vídeo de Lula, ele falando assim, a gente não precisa de ninguém, os problemas do Brasil têm que ser resolvidos no Brasil e nós temos capacidade pra fazer isso aqui no Brasil. E a gente não precisa de ninguém pra resolver os nossos problemas. Você já viu esse vídeo? Porque na verdade, se a gente for dar uma olhada sobre a história nossa, a gente passa por uma história de colonização e depois, no final da colonização, a gente ainda continuou sofrendo influência de outros países e tipo, o Brasil, de fato, essa tão independência que a gente, todo 7 de setembro, vai lá e comemora, mas essa independência ela nunca aconteceu de fato, porque a gente não se desligou das nossas raízes da colonização. Tanto, por que há muita desigualdade no nosso país ainda? Aquelas mesmas elites que se fortaleceram durante o período da colonização e depois da colonização também, no período imperial, elas ainda dominam muito o poder no nosso país, dominam grandes quantidades de terra, ainda possuem muito poder, e a população ainda é marginalizada, né, de população mais pobre, ainda não conseguiu conquistar muitos direitos, ou mesmo alcançar, né, sei lá, se a gente for olhar mesmo direitos trabalhistas. Apesar de a gente já ter vários avanços de direitos trabalhistas, ainda hoje o direito trabalhista ainda é questionado, né, então a gente ainda vê, inclusive, traços da escravidão no nosso país, né? A gente nunca se desligou dessa história, de fato, a gente ainda mantém essas raízes, colonização, escravidão, né? A gente não... Salário mínimo. A gente não teve uma revolução, uma revolução.
tem países que não tem, né? Essa questão da uma escravidão velada, né? Porque tem gente que trabalha pra ganhar R$1.000. Tem gente que, países desenvolvidos, que ganha 5 mil. E vive bem, viaja, come bem. O Brasil ainda tem muitos problemas Não pra é? resolver, desigualdades. Não deixa de ser um tipo de escravidão, né? Moderna. Existe a escravidão moderna, né? Moderna. Pessoas ainda vivem em situações análogas à escravidão. Nada disso é, tipo, aceitado em lei, mas a gente sabe que muitas pessoas estão sempre sendo resgatadas das situações. Aqui você vive com... A pessoa ganha 2.000 euros aqui e vive super bem. Você compra um Deutschland Ticket, 50 euros, vai pra qualquer lugar da Alemanha com um trem. Tem que ganhar em euro, né? Deixa eu ver. Mas 2.000 euros aqui é um salário mínimo. É um salário de uma pessoa pobre. É o salário mínimo da Alemanha, eu acho que tá. Mas a pessoa vive bem aqui com 2.000. Tipo, paga aluguel. Bem, não é bem, mas tipo, em comparação ao Brasil, que a pessoa ganha 1.200. Porque daí o salário no Brasil não é justo. Não é justo pra população, tipo, o salário que... Teria que ganhar 5 mil pra viver bem. Pelo menos. No mínimo. No mínimo. Eu com 5 mil ainda não vivia tão bem. Porque, tipo... Tem que usar cartão de crédito. Você paga as contas, você vai no mercado... Ok que você, tipo, com 5 mil você já consegue... Mas isso eu sendo pai pra mim, né? Nem dá 5 mil. Porque tem gente que, tipo, tem filha, é casada... Como é que vive uma renda assim? Não dá pra nada. Porque daí só basicamente você vive pagando conta... Isso não sabe 5 mil. Porque imagina que pessoas que não vivem nem com salário... Não dá pra nada, é tudo caro. Tipo assim, gasolina, absurdo. Não, deve abdicar de muitas coisas na vida pra poder, tipo, sobreviver. A pessoa só tá vivendo. Sobreviver. Pagando conta. Não, aqui não deve ter uma série, não deve fazer um final de semana, algo, sabe? Tipo, passear, algo assim. Gente, aqui você paga 50 euros num Deutschland Ticket e você pode viajar a Alemanha inteira de trem. Chega o final de semana, você pega o Deutschland Ticket, tá no seu celular ali, um QR Code. Você vai pra qualquer cidade da Alemanha. A Alemanha é enorme, gente. Tipo, tem um monte de estados aqui. Você viaja tudo de trem. Comida aqui, tipo, 2 euros, 5 euros. Você vive bem aqui. Você não vai viver igual um rei, tipo assim, ostentação. Mas você vai viajar, você vai comprar uma roupa, vai na Zara, vai em um restaurante bom, vai comer alguma coisa boa, vai no cinema. Vai ter uma vida normal. No Brasil, com 1.200, você tem que... R$1.200, não paga nenhum aluguel. Tem que morar no morro pra morar só. Pagar um aluguel e sobreviver. É isso. A gente sempre acaba comparando, né? Que são países e países. Histórias. A gente sabe também estar aqui, não é... Eu me sinto, de certa forma, é um privilégio, assim, tipo, é um privilégio que eu tenho, eu sei disso, tipo, ok, eu trabalhei anos por isso, mas... E tá aqui, é verdade. Mas tipo assim... Eu adoro morar aqui. Queria muito que o meu país, tipo... Não, seria um país, sonho. tipo assim, seria um sonho de Deus, se a gente não precisasse. Porque a gente sabe que o Brasil tem coisa tão... Sim, é uma vida... Tanta riqueza. Viver aqui... Você vive aqui por alguns motivos, mas falta muita coisa também, sabe? Nossa, seria um sonho, assim, um sonho se a gente não tivesse que sair do nosso país, né? Pra buscar melhores condições de vida e tal. Se a gente tivesse tudo isso no nosso país, que nem eles têm aqui, né? Que eles não vão. Você conhece quantos europeus que você não conhece? Se eu fosse no Brasil, seria onde é? Não conheço, nunca fui. Foi na Ásia. Não conheço. Não sei onde é, nunca fui na Tailândia. E foi pra onde? Estados Unidos. Só conhece os Estados Unidos. Nova York, ó. Não sei, eu acho que... E por quê? É muito perigosa. Me falam que não pode andar lá com o celular na mão. Tem macaco não pode mesmo. Tem macaco na rua. Tem mesmo, meu filho. No Rio, pencas e macaco. Mas assim, eles ficam no mato, menino. Não precisa se preocupar que você vai pro meio da cidade. Nossa, muito engraçado. Só tem no Cristo Redentor. No Cristo Redentor tem um monte. No Brasil, tem prédios mais altos que Berlim. Sim. Não, esse prédio aqui é a periferia do Brasil. Aí o menino falou que achava que não. Oxi. Aí ele falou assim... Coitado. Porque no Brasil tem muito morro. No Rio de Janeiro. É porque eles acham que o Brasil é Rio de Janeiro. Tem o Cristo que fica num morro muito alto. Eu fiquei olhando assim pra ele. Tem muito morro, então não tem prédio. Muita montanha. Nossa, o Brasil é um mato. Assim, Não, esses prédios que tem aqui é a periferia do Brasil, que tem esses prédios aqui da Alemanha. O que eu falei pra ele. Eu falei, lá no Brasil tem prédios, tipo, mais altos que aqui em Berlim. Só que aqui tem mais prédios. Tipo, prédios... Do que casa. Do que em casa. Mas o Brasil tem prédios muito mais altos. Meia hora de vídeo. 38 minutos. Gente, ela já tá indo embora. Que horas são? Gente, 10 horas da noite. Já gravamos pencas de conteúdo. Só Deus sabe quantas horas, meu amor, eu vou sofrer para editar. Gente, se aqui tem 40 minutos, os outros vídeos devem ter o quê? Mais 20, 30... Nossa, tem mais de
1 hora aqui de vídeo pra ficar 30 minutos pra vocês. Então, mulher, deixa esse like, pelo amor de Deus, gente. É muito trabalho. Vocês estão pensando o quê, gente? Que é fácil? Não é fácil não, gente. Por isso que eu não fui pra sauna. Por isso que eu não entrei no Tinder. Fiquei esperando o bofe bem quietinha. Porque eu tô focada no YouTube. Pra quê? Pra nada, gata. Porque o bofe deve estar lá nas férias. E eu aqui com minha fanfic de milhões. Mas eu não vou falar nada, gente, quando ele chegar. Porque eu não quero ser tóxica. Só que como é que eu vou saber se ele só tá comigo? Ai, A louca. Começou outra fanfic. Eu não sei. Eu acho que você tem uns 3 vídeos nesse vídeo. Já falamos de tudo. De cuscuz, de boy, de Nossa, esse história. cuscuz ficou ó. Eu nem falei mais desse cuscuz. Para de gravar. Para a gravação. É isso, gente. Deixa esse like, mulher. Deixa esse like, mulher. Deixa teu comentário. Curte o vídeo, menina. E se inscreve nesse canal, que ela já tá indo embora. E amanhã tem aula. Leva o azeite. Pra que eu coloquei 2 azeites? Ah, eu pego um dia depois que eu mudar pra minha outra casa. Tá, deixa eu ver. Então tá, mulher. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Vai com Deus. Não, essa câmera não desliga. Não desliga. 44 minutos. Eu já aprendi mais com Erika, vi se eu tô editando mais rápido. Tô assim no computador. Antigamente eu ficava tipo... Mas você Agora não eu tô- assiste todo o vídeo? De tanto editar, eu já tô bem... Ai, Tchau, vai com Deus. Vou ter que gravar lá embaixo. ai, meu Deus. Na janela. Gente, ela vai sair aqui, ó. Tchau, mulher. Cuidado com o tarado. Vê se não chega atrasada amanhã.